Saudamos a igreja apaixonada pela palavra de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala nessa oportunidade é o diácono Douglas Amâncio e iremos compartilhar com os irmãos um pouco desta 11ª lição dos adultos, que tem como tema o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto áureo está na carta escrita a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A verdade prática é que a Igreja de Cristo, ela é a única instituição divina na terra que preserva, que defende a sã doutrina diante dos enganos e males, e ventos e doutrinas de demônios, doutrinas heréticas que surgem e que vêm a cada geração se proliferando e aumentando e ganhando muito território. Então, a única instituição divina na terra que pode combater os enganos, mentiras, males, heresias, é a palavra de Deus. O objetivo geral desta aula é nós asseverarmos, é nós imitarmos, é nós procurarmos capacitarmos a cada vez mais, como fez o nosso irmão, o apóstolo Paulo, asseverando o zelo pela sã doutrina. Temos alguns objetivos, desafios, para podermos andar nessa jornada. O primeiro objetivo específico será conceituar e correlacionar a diferença da ortodoxia para a heterodoxia. Quando a gente entender a definição dessas duas palavras, poderemos ter uma base para podermos seguir e utilizar do cuidado, da meditação, para identificarmos a verdade e a mentira. Um segundo objetivo específico é advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. Precisamos estar atentos. Os dias que vivenciamos são dias difíceis, aonde, ao passar de cada tempo, de cada geração, vem se construindo doutrinas de pessoas que utilizam até mesmo a Bíblia para deturpar a essência da sã doutrina. Então precisamos advertir. Terceiro objetivo, apresentar a igreja como guardiã da sã doutrina. Esta lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a definição de ortodoxia versus heterodoxia. O segundo tópico vai falar sobre a ameaça que estamos vivenciando, que foi uma ameaça que o apóstolo Paulo enfrentou também em sua época. E a terceira, a igreja como guardiã da sã doutrina. Pois bem, meus irmãos, qual o fim do mandamento? Poderemos começar esta aula. Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio dessa doutrina? Precisamos entender primeiro que 2 termos técnicos são importantes para iniciarmos os passos daquilo que venhamos a aprender acerca do que é a sã doutrina. Quando a gente fala do conceito de ortodoxia, a gente está falando que na linguagem grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, que significa o que é direito, o que é reto e o que é certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito a uma absoluta conformidade com o princípio de doutrina. E esse princípio de doutrina vai estar embasado naquilo que é certo, naquilo que é reto e naquilo que é verdade. Logo, a doutrina cristã ela é ortodoxa.
enquanto for coerente, enquanto seguir o que Cristo e os apóstolos seguiram. Então, quando a doutrina, quando a palavra, quando a ministração, o conceito, estiver dando continuidade ao que foi ensinado por Cristo enquanto esteve aqui na terra e dado continuidade com os seus discípulos e apóstolos, quando houver incoerência, quando houver mesma visão, mesmo segmento, a gente pode identificar esta palavra como uma palavra ortodoxa, porque ela estará embasada na verdade, no que é certo, no que é reto e no que é de direito. O conceito de heterodoxia, como já diz a palavra no grego, hetero, não é? Heteros significa diverso, uma opinião diferente. É uma oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos pela ortodoxia. Então, se a ortodoxia tem um só parecer, tem um só caminho, tem uma só opinião, tem uma só visão, a heterodoxia, ela vai ser o oposto da ortodoxia. Então, como o seu significado, já no prefixo da sua palavra, heteros, diz diversos, dar a nós um implicamento de o quê? Várias opiniões, várias visões, vários posicionamentos acerca de um mesmo assunto. Então, para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter, dar continuidade à doutrina da fé e combater com veemência as doutrinas dos demônios, como fala 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha aí, o importante da gente saber a definição dessas duas palavras. O importante da gente entender o que é certo, o que é verdadeiro, o que é reto, ortodoxo. E heterodoxo é aquilo que é diferente, que é oposto, que é diversificado. Então a palavra de Deus, esses 66 livros que compõem essa enciclopédia, você não vai ver uma diferença em argumentações. Todos os livros foram escritos por diversos autores, em diversas épocas, experiências, personalidades, ambientes diferentes, gerações diferentes, mas o pensamento, a visão, a essência da palavra, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, vai fazer apontamento para Cristo. Vai apontar para o alvo, vai apontar para Jesus, vai apontar para o plano da redenção, da salvação. Não há contradição. Embora existam pessoas de épocas diferentes, de experiências diferentes, mas é uma só visão, é um só alvo, é um só objetivo: pregar, de enaltecer, de testificar acerca da essência da sã doutrina. Então é isto que Paulo vai combater nos seus primeiros passos como missionário, propagando o evangelho aos gentios. Ele vai fazer, vai advertir, dizer, a igreja tem que manter firme a sã doutrina. A sua advertência, usada nos dias que ele esteve aqui na terra, hoje serve-nos como antídoto para fortalecermos a unidade doutrinária na igreja. Então, meu querido professor, é importante você trazer essa exposição, essa definição desse conceito, desses dois termos técnicos, ortodoxia e heterodoxia, porque através dessa definição você vai conseguir expor para os seus alunos a diferença do que é certo e do que é errado, do que é único e do que é diverso. O segundo tópico da lição vai falar sobre a ameaça. A ameaça que vivenciamos. A ameaça que o apóstolo Paulo vivenciou na sua época. Paulo se refere a outra doutrina
como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo, mas sim com a doutrina que estavam criando. E muitas delas influenciadas por costumes, por culturas da época. Existiram cidades como, por exemplo, a cidade de Tessalônica, como a cidade de Éfeso, cidades que viviam costumeiramente dentro praticamente da cultura grega, onde o gnosticismo era muito forte. E aonde, por exemplo, a Tessalônica era uma cidade que tinha liberdade de governo, liberdade administrativa. Elas estavam sob o domínio romano, mas tinham liberdade para poder decidir, para poder desenvolver a cidade, contanto que pagassem os tributos a Roma. Então isso dava a ele uma certa liberdade, uma certa legalidade, ao ponto de muitos gregos infiltrarem, gregos que se diziam cristãos, que até tinham aceitado a verdade do evangelho, mas por não entenderem a diferença do que é certo, do que é reto, do que é perfeito, do que é direito, acabaram se misturando, querendo corromper, adaptar a igreja ali em Tessalônica com conceitos gregos, com conceitos filosóficos. Então Paulo vai até escrever uma carta para Tessalônica, advertindo os cristãos daquela cidade, daquela igreja. Então Paulo vai ter uma característica que muitos vão entender ele como um homem rude, um homem duro, mas na realidade Paulo era um homem zeloso. Eu vi aqui uma posição do comentarista, como objetivo geral, asseverar o zelo pela sã doutrina. Paulo era um homem tão zeloso pela palavra, um homem que tinha um grande cuidado, um homem que se aplicava à dedicação do estudo da palavra. Ele tem uma forte disposição, uma diligência, um empenho aplicado na realização de conhecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, ao ponto de ser mal interpretado por muitos. Mas foi justamente por essa dedicação, foi justamente por essa disponibilidade de conhecer a verdade, de buscar a verdade, que ele é escolhido como vaso escolhido por Deus para ser o propagador do evangelho até os confins da terra. Então Paulo vai ter uma característica de um homem zeloso. E por ele ser zeloso, às vezes ele era muito sério, ele era mal interpretado, mas ele não era um homem mau. Você não vê em nenhum momento a Bíblia, mesmo quando Paulo exercia as ordenanças de perseguição aos cristãos para fechar aos que aderiram ao movimento do caminho, não é? De Jesus, da salvação, da ressurreição, você não vê a Bíblia falando que Paulo era um homem mau, que Paulo era um homem ruim. Ele era um homem zeloso, um homem dedicado, um homem comprometido. E por conta dessa qualidade que ele alcança de zeloso, de comprometido, de obediente, Deus elabora um projeto para que ele viesse a, com esse mesmo comprometimento, sofrer as dores do evangelho. E o próprio Jesus, quando visita naquele caminho de Damasco, Jesus fala para ele: passarás a sofrer agora pelo meu evangelho. Então Paulo vai fortificar, vai advertir, vai orientar Timóteo, dizendo: olhe, existem muitos lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, muitos disfarçados, muitos eruditos, muitos escribas, que não vivem a sã doutrina. E quais eram os problemas de ordem doutrinária? Vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre conceitos filosóficos, tá vendo? Conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Então eu lhe recomendo a fazer um estudo apurado da cultura grega, da cultura filosófica e da cultura judaizante. Você precisa estar dominando esses dois pontos, essas duas religiões.
esses dois conceitos, o conceito filosófico grego e o conceito judaizante. Daí você vai entender o que é que Paulo combatia. O que é que aonde Paulo queria chegar quando escreve a carta a Timóteo, orientando a ele a ter o zelo, a preservar a sã doutrina. Então, na época de Paulo, ele combatia esse legalismo judaico que era ligado ao gnosticismo, era o forte da época. E hoje, quais seriam, ou qual será os problemas que a gente enfrenta como ordem doutrinária? É importante você pontuar isso na sua lição. As fábulas e genealogias intermináveis. No tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Então, volto a falar. É interessante você fazer uma busca apurada acerca desses conceitos filosóficos gregos e judaizantes, para que você possa entender que o que Paulo combatia assemelha-se ao que nós hoje combatemos. O terceiro ponto, aplicado como posicionamento acerca do zelo da palavra, fala como a igreja, como guardiã da sã doutrina. A igreja, ela é a coluna. A igreja, ela é a firmeza da verdade. Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, olha, Timóteo, sustenta a verdade. Porque vocês são aí bombardeados diariamente por falsas crenças, por doutrinas de demônios. Mas, Timóteo, só vai vencer se você preservar a sã doutrina. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é a única que pode combater oposições intelectuais, oposições filosóficas, oposições religiosas de falsos mestres. Você não pode se descuidar disso. Era isso que Paulo estava dizendo. Se dedica à leitura da palavra, medita nela, Timóteo, porque a palavra em si, ela vai lhe dar ferramentas para vencer a todas as crenças, todas as ideologias, todos os ventos de ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Então, por isso que Paulo vai pontuar como o objetivo de termos zelo pela palavra. Porque quando eu tenho um zelo pela palavra, eu preservo o amor de Deus e um coração puro e uma fé que não é fingida. Paulo fala isso. Ora, o intuito do presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Irmãos, se não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor do coração puro e de uma fé não fingida, só há o cristianismo, ele só consegue ser desenvolvido como ortodoxo se haver um amor sincero e verdadeiro. Se o amor ele é fingido e o coração não está puro, não consegue desenvolver a ortodoxia. Não consegue desenvolver a veracidade da essência da palavra de Deus. Então, a primazia tem que ser o amor. Não é? A palavra de Deus vai revelar a essência do amor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele vai trazer para nós a exposição da essência do amor. E a essência do amor vai gerar, através da palavra, o fim do mandamento do amor, que vai aparecer como um freio, como um instrumento de equilíbrio, de combate às falsas doutrinas. A gente não pode combater as falsas doutrinas sem amor. A gente combate as falsas doutrinas pela palavra. E a palavra gerará em nós o amor. O zelo do apóstolo Paulo se dá justamente para impedir que os espíritos dos falsos profetas, dos falsos mestres, se infiltrassem na igreja. Porque infiltrando-se na igreja, ia corromper aos fracos na fé. Então o apóstolo Paulo,
ele vai nos orientar a desenvolvermos um antídoto. E qual é o antídoto? A palavra, o amor. O amor de um coração puro. É o amor que procede de dentro para fora. E quando sai de dentro para fora, ela traz uma essência que não pode ser figurada, que não pode ser aparente. Então Paulo vai orientar, vai mostrar para Timóteo, olha, a igreja é a guardiã da sã doutrina. E nesse amor, o coração, ele é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior. Porque o coração sujo pelo pecado, ele não pode agir amorosamente. Paulo era zeloso pela palavra. Paulo sabia que a sã doutrina era que dava a coluna da firmeza da verdade, mas ele não esquecia do amor. Porque se não tiver amor, não tem como cumprir o mandamento. Então, querido professor, eu lhe recomendo nesta lição que fala sobre o zelo de Paulo. Primeiro, entender a definição de ortodoxia, do que é certo, do que é verdadeiro, do que é reto, para heterodoxia. Depois que você entender essas duas definições, você agora vai procurar entender quais as admoestações que Paulo cita como ameaça à corrupção doutrinária. Aí, para isso, eu lhe oriento a estudar a cultura grega, a estudar algumas filosofias, a religião gnóstica e também a dos judaizantes. Isso aí serão ferramentas, direcionamentos para você poder comparar com os ensinamentos que Paulo dá, exortativos, escritos para Timóteo. Quando você entender a definição de cada posicionamento desse, que era considerado um alvo, um lobo cruel, um ensinamento originado por influências demoníacas, quando você entender a filosofia, você entender os judaizantes, você entender o gnosticismo, você vai poder apurar de uma forma mais rápida o que é que Paulo estava combatendo. E por último, você entender que o amor é o que gera o zelo e que gera a ortodoxia, conhecimento da verdade. Para eu pregar a verdade, para eu defender a verdade, eu tenho que ter amor. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu desenvolvo uma santificação pelo Espírito Santo e um cuidado de zelo pela palavra. Eu começo uma transformação dentro de mim, no meu interior, que não pode ser forjado, não pode ser maquiado, porque vem de dentro para fora. Quando eu obedeço ao mandamento, eu gravo, tenho um entendimento da palavra, que a essência da sã doutrina é a nossa arma para combater as perseguições doutrinárias da época, do nosso momento. Combater os espíritos demônios que criam heresias, deturpações bíblicas, quando eu entendo que o amor de Deus é o mandamento que será um instrumento para eu gerar um equilíbrio contra as falsas doutrinas, eu consigo entender o quanto Paulo era zeloso. Então, encerramos essas orientações com questionamentos. Qual o conceito de ortodoxia? Você tem que aprender, terminar esta aula, na certeza que seus alunos saibam diferenciar a diferença de ortodoxia para heterodoxia. A que contexto se refere o zelo de Paulo em preservar a sã doutrina? A gente aprendeu que Paulo se refere a outra doutrina como a que nada tinha de ver com a genuína doutrina de Cristo. O que Paulo declarou a respeito da igreja? Paulo declarou que a igreja tem que sustentar a verdade. Doa o que doer, dê sangue nas canelas. Se necessário for virar um mártir, mas a verdade tem que prevalecer. E por último, qual é o mandamento? Qual é o fim do mandamento? Paulo nos ensina, o fim do mandamento é o
amor. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Cristo vos conceda sabedoria para poder nesta aula conseguir orientar seus alunos a defenderem a sã doutrina. A falta de conhecimento é o motivo por muitos estarem afastados, detidos, por não terem o zelo pela palavra. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.